Olá, galerinha, minha plateia mais maravilhosa e brilhante do planeta Universo. Aqui estou eu de volta com mais um vídeo para vocês. Muita prosa. Espero que uma prosa para vocês agradável, né? Para mim é um prazer imenso estar aqui de volta com vocês com minha casquinha de caju. Não é para tomar todos os dias, mas como o meu probleminha eu deixei voltar de novo, e eu gosto de usar ele pelo menos por 3 dias, e também eu não tomo o dia todo, né, gente? Eu tomo um pouquinho pela manhã, talvez antes de dormir eu tomo um pouquinho, nem sempre eu tomo, mas é nessa faixa mesmo, um copo, tá suficiente para o dia. Às vezes eu tomo mais que 3 dias, mas às vezes não precisa, você já sente a diferença e aí você suspende. E aí se precisar, você tem lá no Vale do Sossego, aí você pega e põe no copo de novo e toma. Ou qualquer outra, de preferência tem que ser algo de vidro mesmo. Aí eu ponho na geladeira e vou tomando. Pessoal, aqui não é receita para você curar nenhum tipo de problema, assim, dizer assim, Cleide está ensinando para curar o problema dos outros. Me ajuda muito, principalmente quando minhas regras se ligam direto e não quer parar, eu tomo um pouquinho e ele serve de anti-inflamatório natural, daí eu tomo por isso. Mas eu não estou receitando para ninguém, porque eu acho que cada pessoa tem uma reação, seja inclusive plantas naturais, você tem que fazer os testes se você se sente bem tomando, né, e tal. Então não é uma coisa que eu digo que qualquer um pode tomar. Você que prefere procurar o seu especialista, fique à vontade, faça direitinho, se cuide, se ame. Aqui eu tomo porque desde criança que eu sei, aprendi com a vovó a tomar chá e água de cascas mesmo. E aqui a gente usa muito no Nordeste também colocar tanto na água como na cachaça. O povo põe para remédio, né? Até alguns chamam garrafada, beberagem, essas coisas assim. Mas eu não estou ensinando, sei que muita gente faz esse tipo de remédio natural. E eu tô falando que eu tô tomando e eu gosto, não sempre, não faço uso sempre, porque até os remédios que você usa contínuo, você tem que sempre estar passando no médico para ver se está o mesmo efeito, se tá fazendo revisão. Então não é uma coisa que você tem que estar tomando todo dia, porque tem coisa que se você vai usar para te curar, pode te prejudicar se você passar da conta, se fizer forte demais, enfim. Então não tô ensinando, tô falando que eu tô tomando e tá dando certo para mim e eu gosto, já sou acostumada. E que Deus abençoe a todos vocês. E dito tudo isso, nós vamos para um papo falar sobre quando você acorda mais tranquila, com os hormônios mais turbinados, assim, cheio do hormônio de dopamina, do prazer, da felicidade, da alegria, da gratidão. Aí mesmo que tenha um bocado de coisa acontecendo do jeito que você não gostaria, né? Que você gostaria que tivesse bem melhor, mas mesmo assim, quando você tá com a dopamina no grau, você consegue acordar feliz e capaz de, mesmo que as coisas queiram te tirar do eixo, queira te desgovernar, tirar tudo de sintonia, de harmonia, porque quando uma coisa trabalha harmoniosamente é uma beleza, mas se quebra uma pecinha, você sabe que pode parar todo o trabalho, todo o ofício, toda a situação. E hoje eu sinto que teve algumas coisinhas que faz assim para lhe deixar diferente, lhe deixar com o hormônio mais agitado, né? Baixa dopamina, aí vem aquela chateação por pouca coisa. E eu vi que eu posso mudar esse pensamento, eu estou aprendendo sobre isso, sobre você controlar suas emoções através de controlar sua mente, seu pensamento. Essas coisas podem ser resolvidas.
Isso é uma coisa que vai tá enfatizando muito tua vida, muda tudo, você vai deixar de viver por isso, você vai atrapalhar toda a sua vida, tipo trabalho, vida dentro de casa, com a família, se não, não é tão grave assim. Então relaxa, resolve da forma mais tranquila possível e fica calma. E se for uma coisa assim que atinge, que atrapalha um pouco o meu trabalho, que atrapalha um pouco a minha vida, tenha calma. Não vai ser para sempre, porque toda aflição, toda tempestade, ela não é eterna, ela não se estende por toda a vida, ela tem uma hora que ela vai parar. E eu aprendi também sobre uma coisa muito importante que você tem que botar na sua cabeça, nós temos que botar na nossa cabeça, nós temos que nos curar, mudando nosso pensamento, sobre aquilo que eu não posso mudar, aquilo que eu não posso fazer diferente, aquilo que não está no meu poder de mudar, que eu tente o máximo conviver com aquela dor sem desespero, sem piorá-la, né? Sem fazer ela ficar mais intensa, mas que eu abrande mais o meu sofrimento por eu saber que não está na minha possibilidade de mudar aquela situação. Ela não, se ela não pode ser invertida mais, não pode ser contornada, não posso mais fazer nada com ela. Então agora vamos trabalhar nossa mente, nosso espírito em paz com Deus, para que você consiga superar aquela situação e olhar para ela como um aprendizado, como uma força, né? Uma força que você tem para superar também. E eu tô falando isso de um modo mais intenso, que é uma dor terrível, aquela dor que você não gostaria de sentir e que ela até chega a ser fora de lógicas, assim, se a gente fosse olhar pela natureza da gente humana, pelo nosso ponto de vista humano, chega a ser até fora de lógica o que você está vivendo, o que você está passando, e chega a ser contrário do que a natureza às vezes trabalha para que seja, mas você não pode mais mudar essa situação e aí conviver com ela tá rasgando teu peito, tá te desesperando, tá tirando o prazer da tua vida, o cheiro, o gosto. Você tá totalmente angustiada, na mais profunda angústia, mas com um pensamento que você vai vencer, que essa situação vai amenizar, que é como se fosse algo que arrancou, que você não tem mais, mas que dá para você continuar vivendo sem aquele pedacinho de você, né? Duro, né? Duro demais. Falar que você tem que ser forte quando você tem que sofrer, quando você está sofrendo muito, 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 quando você está com a dor mais intensa, com a dor que te rasga, com a dor que te faz dizer, faz até você ter revolta por alguns instantes com a vida, com tudo, e não entender por que comigo, né? A gente se pergunta. E é horrível. É como se a gente estivesse num incêndio e já tivesse toda a fumaça te entrando e aquela quentura chegando e como se não tivesse uma estrada, uma situação, uma janela, uma vaga, um pedacinho de espaço que você confie que por ali vai ser salva, não vai, o incêndio não vai te queimar de verdade, que tu vai sentir aquela quentura daquele incêndio, mas que Deus vai te poupar, né, do pior, de você ser realmente destruída ali naquele fogo. Então é sobre isso, não é fácil ficar falando para você, equilibra aí tua dopamina, equilibra tua alegria, tua felicidade quando você tá travadão ali na sua tristeza, na sua angústia, em algo que foi tirado de você e que você não compreende o porquê. Mas se você focar
que tudo na vida tem seus dias contados, tem seu tempo. E não importa quanto tempo durou, se foi 6 meses, se foi 1 ano, ou se foi um tempo só do seu mundo interno, quando você está gestante, por exemplo, mas por algum motivo não se estendeu até a realidade de continuar o ciclo. Não se sinta derrotada, nem não se sinta que você perdeu. Você viveu aquele momento, você sentiu aquela emoção, você sentiu um contato espiritual e um contato especial. E aquilo ali fica para sempre. Isso ali é eterno dentro de você. Então, uma coisa que você diz, eu sei como é a sensação. E você não esquece mais nunca. Mais nunca. Então é sobre isso. Guarda a parte que você conheceu, que você sabe qual é o sentimento que você já tem e receba como uma luz, como algo diferente que Deus quis te dar, te fazer sentir, e por a vontade imensa do Senhor, os desígnios de Deus, Deus não permitiu que avançasse, né? Mas isso ali dentro de você vai ser toda a vida, você vai contar os tempos, você vai dizer, estaria com tantos anos, você teria um rostinho assim, você teria um sorriso assim, você seria para mim assim. Então, não mate esse prazer interno que além da dor, tem o prazer de você ter conhecido essa sensação. E assim tantas outras coisas, se Deus te permitiu ter, viver, ser a pessoa mais importante da vida de alguém que Deus precisou dele, de uma forma que a gente muitas vezes não compreende, que Deus te dê o dom de sentir prazer, de saber que viveu, que fez o que podia, que deu tudo de você, de carinho, de amor, de respeito, naqueles momentos que tinha que dar. E guarde isso para lhe crescer, para lhe fazer maior, para você saber que você tem uma estrela brilhante, um anjo que Deus permitiu que você chamasse de meu filho. Então, é sobre isso, sobre as coisas que nós não podemos mudar e que não entendemos os desígnios do Senhor, que você vá buscando na palavra e no amor de Deus compreender. Tá complexo falar, porque na verdade o que eu estou falando é uma coisa que acontece com muita gente e que eu não posso direcionar para uma pessoa só, mas para muitas, né? Para muitas pessoas que passam por esses momentos diferentes da vida e às vezes não compreende, às vezes se sente menos sorteado por Deus, se sente menos querido por Deus e na verdade a história pode ser o contrário. Você pode começar a ver essa história como, mesmo que pareça louco, pareça assim desconfortável, se você começar a achar que você foi premiado pelo amor divino, que Deus deixou você sentir, receber aquela bênção, mas depois ela veio te trazer uma energia e ela permanece aí, essa energia. Você tem que acolher e saber que a energia boa está aí. E que todas as outras coisas que a gente não compreende, compreenda como que também foi que Deus quis dessa forma, quis que o ciclo fosse dessa forma, que se encerrasse dessa forma e que Ele não fez, você não foi castigado em momento nenhum da sua vida, pelo contrário, você foi premiada, você foi escolhida do Senhor
para viver essa energia diferente, talvez uma emoção e também uma dor, né? Porque quando você tem um presente assim, você segura para você, você diz que Deus me deu, aí depois Deus diz, olha, só foi esse tempinho, agora eu preciso de volta. E para você pôr na mão de Deus, você não vai querer. Você ama o tanto que você fica contrariado quando Deus diz assim que você vai ter que devolver. Tem que devolver. Rasga, né? Dói demais. É intenso, é desesperador, mas também é revolucionário. Porque quando a gente começa a entender um pouco sobre o espiritual, sobre as dádivas e como Deus age, que muitas vezes não entendemos, né? E não é para entender mesmo, porque Deus é tudo isso mesmo, é extraordinário, não sabemos mesmo os desígnios, só o Senhor sabe. E se a gente parar, a gente vai ver que temos que ser forte e independentemente da dopamina estar alta ou baixa, você compreender que tudo que Deus fez na tua vida, tudo, os projetos, a tua viagem, o teu sonho de procurar um lugar melhor, um lugar que talvez a energia fosse diferente, talvez as pessoas fossem diferentes, talvez as pessoas fossem mais amáveis com você. E essa busca incessante por um lugar maravilhoso, por um lugar perfeito, por um lugar promissor, né? Por um lugar que promete que tudo vai explodir, que tudo vai dar certo. Então, acontecem essas coisas também aqui em casa, na hora do vídeo. Eu voltei mais animada ainda. Eu fiz um vídeo hoje de manhã, sentada em outro lugar o primeiro vídeo que eu tentei fazer, justamente com essa mesma energia e tal. Só que eu deletei inclusive da lixeira, senão ia colar, só para vocês verem como as coisas são energéticas mesmo. Eu sentei na ponta dessa mesa e filmei com a porta aberta, eu não gostei, ficou muito brilho, muita coisa e tal. E o papo era sobre quando eu acordo, abro a porta do quintal, eu contei tudo ali no outro vídeo, mas enfim, eu apaguei. Vou contar agora. Quando eu abri a porta, onde a Valentina fica de manhã, tava muita terra espalhada por todo canto, o vasinho da planta em outro lugar, e a cebola da minha planta mais linda, que estava perfeita, daquele lírio que o povo chama copo de leite, alguma coisa assim, que dá tipo uma flor, tipo aquela de Jorge Tadeu, só que o meu é branca. E lírio da paz, alguma coisa desse tipo, eu estava tão encantada, estava perto dele pôr a flor. E eu acordei e vi toda aquela destruição no quintal. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus. Aí eu voltei caminhando e tal. Claro, caminhando, né, Cleide? Normal. E pensando, meu Deus, eu não quero me estressar. Tá tudo certo, tá tudo bem. Por isso que eu tô contando para vocês toda essa história de Deus te dar, Deus tirar, Deus tomar. Se for uma coisa que não muda tudo, tente ficar em paz. Foi o que eu fiz quando eu vi minha planta esbagaçada, tentei salvar, tá na UTI, catei a terra, botei a cebolinha lá, né? Não tá viçosa e também não sei se ela vai resistir, espero que ela resista. Quando toca a campainha agora, eu saio lá fora e tem uma planta coisa mais linda me esperando na minha porta. Alguém colocou. Esse alguém que colocou foi Dona Preta, é assim que eu chamo ela. Ela já participou de outros vídeos aqui comigo, nos vídeos que a gente tá fazendo encontros orgânicos, encontros dos grupos orgânicos. A Dona Preta, na verdade, é Helenita o nome dela. E do marido dela eu chamo seu Zé de Quito, que a gente também já foi na propriedade deles. Daí quando eu fui lá, eu comprei uma planta e aí esqueci na casa dela, deixei. Aí outro dia passei na casa dela para pagar minha plantinha, né? Para qualquer hora eu pegar.
Daí eu não fui pegar, acabei esquecendo, deixando pra lá. E quando eu acordo agora, quando eu acordo não, quando toca a campainha agora pra eu vender uma cachaçinha, daí eu dou de cara com aquela planta mais linda do mundo, eu digo, minha planta! Gente, você tá vendo como é as coisas? A energia testa a gente, a vida testa a gente. Presta atenção. Eu não blasfemei, eu não fiquei irada, eu não fiquei escumando de raiva. Eu tive paciência, eu disse, meu Deus, eu fiz até um vídeo pro meu marido e falei, mostrei. Olha, gente, olha o que, que ela fez, nem falei, Valentina. Olha o que ela fez, olha como tá, não sei nem se vai dar pra salvar. Você viu que eu ciúmava até quando você tirava uma folhinha, né? Tipo, podar ou qualquer coisa assim. E eu, caramba, de repente eu vejo ela toda esbagaçada lá. Mas aí Deus me enche os olhos com a outra. Eu vou mostrar pra vocês como tá linda a outra. A outra, gente, não tá no melhor vaso, no vaso mais lindo do mundo, porque ela foi uma mudinha que foi feita pra mim. E daí ela era pequenininha quando eu comprei, olha. Daí ela tava lá fora agora me esperando, olha. Eu tive uma dessa bem linda, maravilhosa. E o caqueiro é de cimento, bem lindo, já viveu aqui em casa. Tá vendo como ela é linda? Aí você acorda e tem esse negócio maravilhoso na porta esperando você. Aí você passou o susto, né, de você ter perdido a outra, mas não perdi. Eu acho que eu vou salvar, é uma tipo uma cebolinha. Já plantei, vou ver se ela se recupera. E eu tava fazendo esse vídeo, eu fiz um vídeo, deletei, sobre essa plantinha, né, como você acorda, quando você acorda bem, nada te faz mal. Quando você acorda bem, Deus te protege, Deus te livra, Deus te guarda e dá tudo certo, glória a Deus. E isso foi uma resposta divina na minha vida, tá vendo, Cleide? Ela te espatifou uma planta, mas chegou uma mais linda ainda. Sim, aí eu tinha uma igual essa, com um vaso imenso de cimento. Aí o meu marido achava que eu não molhava, que eu não cuidava direito, daí ele botou em cima do carro, levou para casa da minha irmã, que minha irmã tinha uma floresta assim, aí disse, ela vai cuidar melhor lá. Só que a minha irmã foi embora para o Paraná, né, que é a Lia. Mas a planta tá lá, linda e bela, na casa que ela deixou, né, que tá na casa do ex-marido dela. Então, continua lá, no mesmo cantinho e no mesmo vaso maravilhoso. E esse vaso é uma lembrança de alguém também que já partiu, o vaso que está com essa planta que está na casa de Lia, e que simboliza uma boa lembrança para mim. Mas aí eu gosto da planta, acho ela linda, acho ela muito ornamental, ela tá quase em todos os lugares do mundo, né, assim, dos vídeos, dos filmes, aquela planta que eu mostrei a vocês agora. E a minha também era toda, né, maravilhosa, linda, igual aquela. Daí agora eu só vou comprar um vaso melhor, porque precisa passar, que o vaso que ela tá foi onde fez a muda. E agora eu preciso passar ela para um vaso mais chique, né, gente? E aí eu mostro pra vocês quando tiver num vaso bonito. Num vaso bem bonitão, eu filmo pra vocês verem. É sobre isso. E sobre os presentes que Deus te dá. E parece que Deus... Tem um dia que Ele te dá e tem um dia que Ele diz, filha, só foi até hoje. Eu preciso de volta. E aí, dói pra caramba. Mas se você começar a pensar mais na parte que foi boa, que Deus te escolheu também para tu viver aquela emoção, viver aquele momento, agradece e se salva disso. Começa a exaltar que você teve, começa a falar que você teve aquele presente maravilhoso e que era tão especial que só tinha aquele tempo para você viver, só tinha aquele momento para você sentir aquele momento de cheiro, de gosto, de vida, né, que fica marcado, que fica presente pro resto da vida. Talvez você não me compreenda totalmente, porque parece que eu estou falando por parábolas, né, porque eu estou falando assim de uma forma confusa, mas não é. O que eu quero te falar é o seguinte, que mesmo que tá doendo, que tá rasgando teu peito, que tá angustiado, vai passar. Eu também ando, às vezes, angustiado, e eu falo para vocês, quando eu estou angustiada, isso aqui enruga tudo. Eu fico com um rosto diferente, com um olhar diferente. Eu fico
triste, né? Abatida. Às vezes pareço agressiva até quando eu estou angustiada. E eu não desejo que a angústia demore no seu peito. Eu desejo que o Senhor cure. Eu desejo que você ponha outras coisas boas aí para que você aproveite as pessoas que Deus te deu também do teu lado, que Deus diz toma, mas qualquer hora Deus diz me dá. Então aproveita todas elas, né? Aproveita teus irmãos, teus sobrinhos, tua mãe, teu pai, teu vovozinho, se prestar. Eu falo assim, gente, porque tem gente que nos faz mal. Então, se você puder não aproveitá-lo também, você está perdoado, né? Eu falo isso por isso, mas eu tive um vovô, Bernardo Carlos de Andrade, Bernardino Carlos de Andrade, o nome do meu vovô, pai de mãe, e o nome da minha vovó, mãe de mãe, é Jovelina Pereira das Virgens. Era assim? Acho que sim. Acho que eu não errei, não. E esses são os símbolos de vô. E graças a Deus que Deus me deu avós bons para eu não ficar com aquele imaginação. Coitado de quem tem vô, né? Coitado de quem tem vô e vó, né? Graças a Deus, Deus me deu o de quem eu digo assim, feliz de quem tem um vô e uma avó maravilhosa na vida. Feliz de quem uma vovó pega na mão e diz, Deus te abençoe, e te beija, e te deseja o bem de verdade. Claro que tem, né? Eu digo isso porque eu também tive o desprazer de conhecer avós que não foram tão benéficos, tão maravilhosos na minha vida. Eu digo isso porque eu os perdoo e eu me perdoo por eu ter deixado eles me ferir tanto. Eu já entendi sobre isso e eu já liberei o perdão para mim e para eles. Eu falo aqui com vocês. Outro dia eu detonei, né? Soltei minha mágoa, a minha maior mágoa, minha maior tristeza, minha maior angústia aqui nos vídeos. E era sobre avô também. Só que meu avô materno e minha avó materna foram exemplos dos melhores avós do mundo. E eu guardo. Eu sempre falo, quando eu tô fazendo vídeo, eu falo, ai, a vovó falava, ai, que nem dizia a vovó. Porque a vovó tá muito viva dentro de mim, tá muito viva, muito viva, muito viva. E o vovô era uma espécie de um vô santo, assim, um vô maravilhoso, um vô respeitoso, o Bernardino, que nós chamava de Bernardo. Bernardo, vovô Bernardo. Vovô Bernardo, era assim que a gente chamava. Muito gostoso. E, gente, além de todas as coisas da vida, ame. Ame muito, ame sem freio. O amor nunca é demais. Mas quando alguém for ácido, quando alguém for desrespeitoso, quando alguém for tóxico, quando alguém for alívio quando você está longe, viva no alívio. Pelo amor de Deus, viva alívio. Se afaste o quanto você puder. Eu lamento por aquelas pessoas que vivem uma vida tóxica ainda na infância, muito tóxica, e eles não têm muito para onde correr, mas o socorro divino é constante. E é por essas pessoas que eu rogo e peço a Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia daquelas pessoas que sofrem, que são cruelmente tratadas na infância, né? E são tão maltratadas que quando elas viram adolescentes ou adultos, eles acham que tudo tá bom porque foi tão ruim a infância, foi tão torturada. Tudo era um tabefe, tudo era um empurrão, tudo era uma crítica, tudo era uma tortura, né? Porque existem pais abusivos, né? Abusivos e cruéis, né? Existem.
Eu já presenciei, até na minha infância mesmo, pais que exploravam seus filhos, que eles iam ao trabalho, né, também, que era, não tinha lei para proteger. E hoje tem muita gente que critica a defesa da criança e do adolescente. Eu não entendo muito bem por que fazem isso, mas eu já vi muitos, né? Nossa, como fazem? Críticas, leva para sua casa, não sei o quê. Tipo isso, com as pessoas que não, com os adolescentes que chamam menor infrator, né? Que não teve um plano, uma carreira de vida digna, não foi, não teve oportunidades com dignidade e acaba se influenciando e virando escravo da, da escravo dos vícios, dos tráficos e dos traficantes e enfim, é complicado falar sobre isso, mas as pessoas não admitem, não são vítima não, porque como tanta gente pobre não escolheu ser isso, sim, cabeça firme, pensa mesmo, quero estar num mundo de paz, mas tem gente que tem a cabeça mais vulnerável, né? E daí oferece uma quantidade que talvez nem vai dar, mas para entrar eles deslumbram a pessoa e a pessoa vira escravo daquela situação. E ainda termina muito cedo, né? Porque o sistema é bruto, é terrível e engole. E não é esse o caminho que eu desejo para os nossos jovens, para nossas crianças, que tenha mais investimento nessa história do ECA que todo mundo critica, que invistam mais para que as pessoas tenham mais conhecimento, né? Os pais e todas as pessoas de lugares que vivem mais vulneráveis a ser usados, a ser explorados, como nesse mundo terrível. Porque tem gente que diz, não é vítima, não é usado sim. Pegam muito jovem, muita criança, muito adolescente e usam, usam, né, para fazer. Todo mundo sabe, isso não estou inventando, isso é conversado, muito conversa sobre isso, o quanto as crianças são usadas, que a gente tem que ter cuidado, que eles não escolhem só pessoas que já tá naquele mundo, eles instruem, igual faz um curso, eles instruem mesmo, eles capacitam aquelas crianças que eles pegam, aqueles adolescentes, para um mundo terrível e que eles não têm, eles não ganham com isso. Eles perdem o tempo todo, eles são oprimidos, eles são injustiçados. Se faz um combinado de um pagamento, não é. Ah, parece que eu tô lá no meio. Não, eu não tô lá no meio. Eu não sei nem direito mesmo como é isso. Lá, na vida real deles, mas a gente sabe que tem do mesmo jeito que tem no meio de outras coisas, pessoas corruptas, pessoas que se aproveitam, pessoas que desvaloriza outras, nesse meio ainda é pior. Elas usam e descartam. E muitas vezes descartando mesmo, eliminando. Então, é sobre isso. É sobre você repensar, em vez de você criticar quem está nesse mundo sendo explorado por os verdadeiros perversos, pelos verdadeiros poderosos do crime, né? Eles são apenas escravos. E sociedade, nós temos que lutar por isso sim. Porque enquanto não é o meu filho, enquanto não é o teu, é o de muita mãe que rala, que acorda cedo, que quer ver o filho crescer, estudar, virar um doutor.
se transformar em alguém, talvez até da lei, né, da justiça, e ver tudo virar guerra, sangue, tristeza, luto e trauma. Eu acho que todos nós, não só o governo, não só os governantes, não só deveríamos ser ter mais empatia com essa situação, começar a pregar mais sobre não ficar marginalizando tanto assim os jovens, mas tentar salvá-los, tentar dar uma educação mais, formar na infância mesmo, já ter aquela formação sempre em alerta sobre ser um grande homem, né? Formar um homem de verdade, um homem digno, um homem que fala a verdade, que entrega a verdade, que o que é errado nunca vai encher os olhos dele, nunca vai ser, é um dinheiro, né? Nunca vai ser. Nunca ele vai achar assim, a minha vida, minha dignidade, minha raiz é muito valiosa para eu fazer uma besteira dessa por tão pouco, por essa porcaria que eu vou ganhar de outra forma muito mais. Tem que impregnar na sociedade essas coisas, principalmente na formação, né? Na formação de pessoas, quando elas ainda tá na formação do caráter, quando você ainda pode fazer tudo por aquela pessoa, porque, ai meu Deus, parece um sonho, mas eu sonho com o dia de não encarecer mais do ECA, sabe? Porque tá tudo tão bem, os homens estão desejando ser bons, acabar esse negócio de porcaria, sabe? É tão gostoso a gente ficar em êxtase com a vida pura, com a vida real, com o Espírito Santo, em êxtase com com a natureza, com as coisas boas que Deus deu. Essa loucura de ser rico do Instagram, de ser o rico do Facebook, de ser o rico do YouTube, de ser o rico do canal tal, de ser o rico não sei de onde, pelo amor de Deus, como isso contamina, como isso mexe com as pessoas vulneráveis, né? Como mexe. E é sobre isso que eu gostaria muito, 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 muito de ver o Senhor Deus dizer, toma. E quando Ele te pedir, tu ter a paz de Deus para dizer, obrigada, Senhor. Quando Ele te pedir, volta. Ai, chega a me arrepiar. Que Deus abençoe o teu filho, que está aí pequeno ainda, que tu sonha que ele vai ser um doutor, um advogado, um juiz, um desembargador, um presidente, um deputado. Mas que ele seja o teu filho querido, desenvolvido, com a dignidade tão grande, tão bonita, que ele esteja onde ele estiver no poder, ele continue sendo aquele homem que faz perante Deus e que não importa se tem câmera filmando, se tem alguém olhando, ele vai fazer bonito toda hora. Na frente e de trás das câmeras. Ele vai dizer, não vale a pena me sujar, isso não é nada, perto de tudo que eu vou conseguir com minha dignidade, com minha honestidade, com meu jeito filho de Deus de ser. É sobre isso. Sobre você não deixar o seu filho, você sempre pregar para o seu filho, e você que é professor, e você que tem acesso às crianças, passar para elas sobre
nunca passar o constrangimento, nunca se decepcionar, nunca decepcionar alguém porque eu vou pegar algo de alguém porque é bonito, eu não posso comprar, eu vou pegar porque é lindo e eu só vou conseguir se eu pegar. Sobre começar a falar sobre isso, sabe? Pegue só no que é seu, tenha prazer com o que é seu. Não importa quanto foi, é seu. É digno, ninguém vai lhe fazer vergonha, ninguém vai lhe deixar constrangido. Sobre ensinar as pessoas a ser simples e compreender que toda conquista, por pequena que seja, é valiosa. E sempre vai existir pessoas do tipo não estou satisfeita, do tipo ficar com inveja, porque já foi um começo assim, né? Já foi um começo assim. Os filhos de Eva, né? Que foi trágico, trágica situação. Mas que tal se inspirar no bem? Né? Que tal se inspirar naquele que não tem inveja, não ciúma, não fica com ciúme do carinho que a pessoa tem por outra pessoa, que aplaude o amor, que aplaude o bem. É sobre isso. O mundo tem jeito, o homem tem jeito, nós temos jeito, nós podemos nos libertar sim. E a guerra tá aí, né, gente? Tem guerra, guerra, guerra. Quando eu digo a vocês que eu quero ter paz, que eu quero estar em paz, que Deus tenha misericórdia desse povo que não senta, que não conversa, que não resolve na paz. Mas ela existe, tá aí, terrivelmente. E ela tá porque nós, todos, não fazemos campanha. Não fazemos campanha para o bem. Nós, enquanto nossa casa está inteira, não derrubaram nenhuma porta, estamos criticando. Criticando a polícia, criticando o governo, criticando o presidente, criticando as pessoas vítimas. Vítimas, como eu já disse, escravas do crime. Escravas dos criminosos, dos que entendem, dos que realmente pega na prata, pega no ouro. E a única coisa que você pega quando você entra no mundo do crime, que é você é pobre, você é de periferia, você é da favela, a única coisa que você ganha é o descuido, o distrato, o desrespeito, quase que geral. É lastimável discutir sobre isso. É duro, é angustiante. É por isso que eu digo, se juntasse, fazer campanha, que tivesse mais, investisse mesmo, como o nosso presidente diz, vamos investir mais em desenvolvimento pessoal, vamos desenvolver na saúde, no desenvolvimento social mesmo, que é e educacional, né? Social e educativo, sobre a educação da nossa nação, para que impregne no coração de cada um que ter dignidade é muito, 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 muito maior do que ter certos tipos de riqueza falsa. Falsa. Umas riquezas que para nada serve, que não resolve nada, que não muda nada. Mas são riquezas que são a isca de pessoas vulneráveis, de pessoas que se sentem sem oportunidade na vida, mas que Deus prepara nossos jovens para que eles se sintam dignos
de, de não cair nessa isca, não beliscar essa isca, nem sequer olhar para essa isca, ter pavor. E é isso, acordei de boaça, maravilhosa, sensacional, e é assim que eu desejo para o nosso mundo. Não só para o Brasil, para o Rio de Janeiro, não só para a minha casa, mas para a tua casa, para o mundo inteiro, para o nosso planeta e tudo que nos envolve. Que seja abençoado por Deus e envolvido com o manto da paz, da misericórdia. Que não adianta a gente dar discurso ferindo A ou B, mas começar a realmente incutir, principalmente nas pessoas que se tornam vítimas, que elas não vá nessa não, isso é só uma isca terrível para prejudicá-las, para acabar com a vida delas mais cedo. As únicas pessoas que são derrotadas nesse crime são as pessoas que já são vítimas desde o início, que são seduzidas, que são... e quando elas querem voltar, não deixam mais elas existir. Ainda tem essa parte, né? Que você critica tanto, leva para tua casa, faz não sei o quê. Tem muita gente, criança, menino, que entra nesse negócio e quer voltar de pavor. Mas não é permitido. Não é permitido. Eu diria que são mais, não só escravos, eles são reféns. Grandes reféns. É isso. Deus abençoe a todos vocês. O papo tá um pouco braiado, que nem dizia a vovó, mas braiado, gente, é muito misturado, muita mistura. É a mistura, mas não seria Lalu se eu não braiasse minhas conversas, meus papos, minhas emoções e dissesse para vocês todos, com toda a força do meu coração, contamine esse mundo com amor, contagia ele, faz explodir essa bola de energia boa que tem dentro de você. Tão bom a gente ver as pessoas se dando bem, né? Mas, cara, nem todo mundo pode ser o Salomão. Será que ser só lá do grupo do Salomão não tá bom? As pessoas querem demais às vezes. Quer ser contemplado tudo do mesmo tanto, tudo do mesmo jeito. Isso causa inveja, ciúme, causa drama, causa doença psicológica e emocional, causa pânico. Causa guerra. Quando você deseja ter o mesmo carro de outra pessoa, andar do mesmo jeito dela, usar as mesmas joias que ela, você está se destruindo. Lamento te informar, você está vivendo o pior pesadelo da sua vida. Muda seu pensamento. Usa a tua própria joia. Não tem nada que você comprou lá no camelô, não. Sabe que o valor da joia não importa muito. Importa a sua paz de estar com ela e saber que você está bem. Que você não pagou um preço que você não aguenta sustentar. E também, que bom que você pode comprar a joia lá do camelô, que assim você tem alguma joia também para usar. A sua identidade. Por que você quer parecer os outros?
copiar. O mundo tá tão igual que as mulheres querem colocar peito do mesmo tamanho, querem fazer cintura da mesma largura, querem pôr cabelo do mesmo cor, do mesmo liso, tudo liso. Nada contra, mas também nada a favor. Acho que as pessoas têm que ser elas na essência, no tudo delas, e que se dane aqueles que criticam se tá despontado, arrupiado, estralado. O que importa mesmo é tu. Tu tá se sentindo legal contigo. Aí se você quer liso, ou cacheado, ou escorrupichado, ou assanhado, seja lá como for, usa como tu quiseres, como te fizer bem. Que eu não tô criticando quem gosta de alisar, nem quem gosta de tirar as pontas, eu não tô fazendo crítica sobre isso. Que bom que você gosta, faça seu gosto. Você não é uma cópia, você é você. Deus te fez tão única, que se tu nascer gêmea, tua gêmea, por mais idêntica que seja, não tem tuas digitais, nem a tua mesma energia, a tua alma. Deus te fez absolutamente único. E não importa se você quer pintar seu cabelo de amarelo, de verde, de azul, de roxo, de preto, da cor que você quiser, de loiro, faça a cor que você quiser. Mas não deseje muito ter a cor que só porque tá na moda, sabe? Às vezes você nem se sente bem, mas você quer copiar. Seja você, único e absoluto como Deus fez. E quem não está satisfeito com você, é problema dele, não é seu. Isso não é preocupação sua. Fica de boa. Quem gosta de você vai gostar com seu cabelo preto, azul, amarelo, roxo, careca, com cabelo, sem cabelo, cacheado, esparafantado, do jeito que vier. Quem te ama, te ama. E acabou. E vamos espalhar amor, né, gente? E viva o amor. Porque o amor não é só lindo, o amor cura, o amor resgata, o amor enfeita, o amor. Ai, o amor. O amor é algo que você não explica, que você não entende, por mais que você tente. O amor é o amor. E que Deus te cubra. Você, onde você estiver, você está aí no meio dessa luta, dessa dor, você está próximo dessas mães que estão sofrendo. Não tenha vergonha de abraçá-las, de fazer campanha, de dizer: eu estou aqui, te amo e vamos mudar essa situação. Por outras mães, por outras crianças, por outros adolescentes. Eu lamento muito. Por toda a dor que o nosso Brasil está enfrentando. E não é só no Rio, não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira, né? Tá geral, as pessoas estão sendo engolidas por esse sistema terrível de golpe, de loucura, de briga, de guerra, né? Não é só a guerra da droga, não é só essa guerra, é a guerra do tráfico também de armas, dessas coisas. Por que tem tanta? Por que tem? Por que tá fácil? Por que chega tanta na mão dos jovens, né? Por que chega tanto? Por que quer acabar com o crime matando as pessoas que são mais vítimas do que, na verdade, criminosos? E, a fábrica do mal tá lá, todo vapor,
sem nem medo. Ah, meu Deus, se o mundo compreendesse, se as pessoas compreendessem que o amor salva sim. Tem que começar com amor. Ninguém faz filho numa chocadeira. Ninguém faz filho em chocadeira. A gente faz filho aqui dentro, carrega com amor e carinho. Então não vamos jogar também dessa forma. Deixar as pessoas pôr isca e pegar nossos filhos para depois dizer que está agindo, que está, sabe, que está eliminando, quando na verdade isso é uma máfia tão grande que a gente não sabe mais por onde falar. E o certo é não entrar. Nunca deixe seu jovem, sua criança vulnerável a ser usado por uma isca. Ensine a ele que quem vai oferecer um mundo deslumbrante é pura mentira, isso não existe. Existe lá para eles, esses caras que já tá lá no poder altíssimo, que eles é que comanda mesmo, inclusive não sei nem o que, desse ponto de vamos fazer esse plano aqui porque vamos eliminar os que já nos deu lucro suficiente, que nós nem pagamos eles. Acorda os filhos de vocês, pelo amor de Deus, mas quando eles ainda é muito criança, ensina sobre como se fosse um câncer, como se fosse uma doença contaminosa, uma doença que contagia, que mata, sobre não aceitar ser aviãozinho e ser escravo, refém dos grandes, dos tubarões. Se todos nós fizéssemos essa campanha, noite e dia e noite, em vez de ficar fazendo coisinha no TikTok que não salva ninguém, que faz é perder, né? A música, eu gosto de todo tipo de música, mas que não cante a violência, que não favoreça os vícios, né? E que, caramba, não é que ninguém seja santo, não estou pedindo isso, não. Você pode ser danadinho, você pode ser levado, você pode gostar de dançar, você pode, sabe? Mas tudo no limite, tudo no limite. E com muito medo de ser isca. Tem que aterrorizar os nossos jovens. Sim, aterrorizar, que eu digo, é fazer medo para que eles não caiam nessa isca terrível, nessa isca demoníaca. É, a isca de Satã. Temos que fazer valer nossa campanha. Tem que ter medo. Você não tem medo de ter um câncer, não tem medo de ter uma doença feia, você não tem medo de se jogar, de beber uma coisa que te envenena, né? Não é? Então tem que ter medo. Tem que ter medo de ser seduzido pelos criminosos, pelos poderosos do crime. Tem que ter medo. Tem que sair fora. Isso é mortal. Isso é sem. Não tem jeito. Não tem jeito. Não é porque tu vai usar e viciar, é porque tu não pode mais sair, ainda que tu queira mudar de vida, ainda que tu queira mudar teu caminho, tu é perseguido e eliminado. Não entra, não entra. Seja um pobre abençoado de Deus, que vive muito, que vai lutar pelo seu. E não precisa ser pobre a vida inteira, não. Tem muitas outras coisas que você consegue se erguer com honestidade, com dignidade, né? Você se inspira no Silvio Santos, se inspira tantos outros, né, empresários que começou no fundo de quintal, outros começou como camelô e depois sobressaíram, viraram grandes empresários. O nome ficou para sempre, a empresa deles toda a vida, deixou para gerações. Assim faça também na sua vida. Faça na sua vida.
Oriente aos seus filhos não virar isca. É um mundo sem volta. E não é porque fica... eu não estou falando de quem usa, de quem tem vício, não. Eu estou falando de quem cai nessa emboscada, nessa sedução do mundo do crime. E o pior de tudo, quando você cai, eles não te deixam voltar. É terrível. Bora fazer nossa campanha. Como disse o Felca, sou apenas uma gota d'água. E como diz o Fábio Júnior, descobrindo que o mar é azul. Bora trabalhar, pedir a paz, pregar a paz. E nós temos sim. Eu não quero prejudicar os barões, os tubarões. Não, eu não. Quem sou eu, né? Quem sou eu, essa gota d'água? Descobrindo que o mar é azul, mas não quero prejudicar os tubarões. Eu só quero que os peixinhos, miuditinhos, as piabinhas, não seja isca de ninguém. É só sobre isso. Que Deus ilumine a todos, dopamina, amor, carinho e eduque seu filho a temer essa viagem, essa garganta do cão, que é o mundo do crime. Falei.